Senhor, ele, no início do ano, ele nos entregou uma palavra rema para esse ano, totalidade. E tá vivendo esse final de semana nesse retiro é como se fosse o Senhor, ele continuar nos apontando para esse lugar. Então ele nos leva para um lugar de profundidade nele, para que a gente possa de fato fluir e caminhar nessa totalidade que ele tem para nós. Então, uma palavra para o retiro é tremenda. E aí, qual é a primeira impressão de chegar? Top. Céus abertos. Ele reafirmou minha identidade, que eu sou filha, que eu posso ser uma mãe, que era como eu estava me vendo, só como mãe, mas eu sou filha, mesmo trocando fralda, fazendo a minha filha dormir. Ele mudou que eu posso ser responsável por alguém também. Que não tem pessoas que são responsáveis por mim, só isso. Eu posso ir além. Eu tenho algo em mim que eu posso passar, que eu posso abençoar, orar por alguém, abraçar alguém. Eu não preciso ser só alguém ali num canto. Não, mas eu preciso receber, eu preciso disso, eu preciso. Não, os outros também precisam. Todo mundo tem suas crises, suas... E eu também posso ajudar. Nesse tempo que eu tive aqui, o Senhor ministrou muito meu coração, assim, coisas que às vezes o sentido de cansaço, né? Às vezes a gente tenta com as nossas forças e a gente cansa. Então, é isso que o Senhor ministrou muito forte no meu coração, que não sou eu, mas quem faz é Ele. E a gente precisa sempre estar focado nas coisas dele, que as demais ele acrescenta. Eu acredito que realmente foi uma chave que virou, assim, porque às vezes eu vim pra cá cansada, eu vim pra cá esgotada e, querendo ou não, eu senti um renovo do Senhor na minha vida, em um novo tempo, com novas atitudes que eu preciso dar, né, em resposta àquilo que ele está fazendo. E acredito que através disso ele vai continuar a obra fazendo ainda mais. Mas falou comigo nesse retiro, ele foi bem claro, foi Ide, né? Ele confirmou o chamado, então ele teclou bastante nessa tecla assim, Ide anunciar, só Ide que eu vou contigo. Ele mudou minhas prioridades, ele enxugou minhas agendas, ele mostrou que eu preciso passar mais tempo, sabe? Que para acessar o lugar que eu almejo tanto acessar, isso precisa de renúncia. Então as prioridades mudaram para mim nesse retiro. Ele reforçou o fato de que eu tenho só essa vida para gastar aos pés de Jesus e que eu não quero e nem devo desperdiçar nenhum dia dessa única flecha que eu tenho. Ele mudou todos os meus planos, de verdade. Tem uma frase que eu ouvi há um tempo e que era: o Senhor vai estragar a sua vida. E foi o melhor estrago que eu sofri. E hoje ele fez de novo. Ele bagunçou todas as coisas.
que muitos anos atrás tinha tido para mim foi qual é o legado que eu tenho deixado para minhas próximas gerações. E de uma das noites mais intensas da minha vida, que foi ontem, o Senhor respondia ao meu coração dizendo que uma missão sem a gente deixar um legado nada vale. Uma missão onde a gente não está deixando legado, a gente não entendeu o nosso propósito. Então, tudo aquilo que está acontecendo nessa noite é para a gente entender que a gente tem que deixar um legado para a nossa próxima geração, senão nada está valendo. E a gente só está vivo em Cristo por um legado que já foi deixado desde o passado, através de várias e várias pessoas. Um tempo de renovo, um tempo de alinhamento, entendendo o propósito que tá clareando na minha cabeça, entendendo que tem uma geração que anseia pela manifestação dos filhos e que a gente não pode se calar em nenhum momento. Ele falou muito sobre totalidade nas coisas do Senhor, sobre renúncias. Já vem falando muito antes já sobre isso. E renúncia, muita renúncia, muita. Ele mudou, na verdade ele vem frisando muito, né? Que eu sou filha e que todos os dias eu preciso saber que eu sou filha. E que nada mais importa. Nada mais além da presença dele e a graça dele. Cara, foi falado algumas coisas, mas o que mais eu ouvi foi que eu tenho que tomar minha posição de homem, de servo e de filho de Deus e honrar a minha casa. Ele representou uma boa parte da mudança que está havendo na minha vida, que eu tenho que deixar alguns lugares de ser o coitado da história e passar a ser o homem que Deus quer que eu seja na minha vida e na vida das pessoas. Então, eu tenho desde sexta-feira ouvido muito o Senhor falar sobre a voz dele. Eu preciso ser um homem que identifica e se familiariza com a voz dele. A voz do Senhor, ela pode dar destino para mim e para aqueles que me ouvem. Eu acredito que o Retiro ele tem me feito entender que a voz do Senhor ela é ouvida pela sua igreja, no coletivo. Então, esse final de semana o Senhor bradou forte e ele falou ao ouvido de todos. E eu preciso caminhar com todos, juntos, lado a lado. O que Deus falou comigo é o que Ele tem falado por esses dias e esse retiro só confirmou. Eu acho que nós estamos sendo envolvidos numa responsabilidade em prol da edificação dos santos, num serviço ministerial de edificação aos irmãos e também de tempo de anular todas as outras metas paralelas e a gente convergir tudo aquilo que a gente tem vivido para um alvo só, né? Não adianta a gente ter muitos alvos, muitas metas e no fim de tudo perceber que a gente perdeu os nossos dias à toa. Então eu acho que é anular tudo que tem de paralelo, convergir a um lugar só que é Cristo e a edificação da sua igreja. É isso que ele comunicou nesses dias, confirmou o que ele já vem falando. Já participei de muitos retiros e eu acredito que todo retiro, o papel do retiro posterior não é ser mais forte do que o anterior, mas ser assertivo dentro da estação específica. E nessa estação, eu acho que esse retiro vai nos ajudar. Ele não foi um fim de semana só para absorver por absorver, não é um fim em si mesmo, mas ele foi um fim de semana para apontar. Então eu acho que para o tempo que há de vir, esse tempo aqui do retiro foi essencial, porque ajudou a gente a se alinhar para aquilo que está por vir. Deus falou comigo, foi
claro, assim, decida. Essa foi a palavra de Deus para minha vida. Decisão. Eu acredito que a preciosidade que o Senhor derramou sobre a gente não pode ser colocada num saco furado. Ela precisa gerar em nós uma decisão. Mudou na minha vida, que eu acredito que agora é como se fosse um despertar, assim, que é gerado no individual, mas que reflete no coletivo, sabe? Então eu acredito que toda decisão que a gente tomar daqui vai interferir diretamente no coletivo do corpo, né? Porque a gente está conectado ao corpo. Então na minha vida, o peso que tem sobre mim é a responsabilidade de decidir para que o corpo também seja afetado pelas decisões individuais. O que Deus falou comigo nesse retiro? Ele me mostrou algo que tem que deixar algumas coisas para trás para seguir o alvo. Foi maravilhoso para a gente poder alcançar algumas pessoas lá fora, não só aqui dentro. Eu não preciso só desse ambiente. Eu preciso do Senhor todos os dias para levar o Evangelho no meu emprego, na padaria que eu compro pão, qualquer lugar que eu caminho. Eu tenho que levar Ele junto. É isso. Tanto para mim quanto para minha casa, esse tempo representou, o que Deus falou na verdade foi um reposicionamento, né? A gente já vinha caminhando debaixo do que o Senhor já estava falando, comunicando, né? Não somente aqui no retiro, mas agora foi uma confirmação assim, cara, tu precisa se reposicionar. A partir de agora, tudo a partir de agora tem que ser diferente. Eu acho que me fez lembrar muito inclusive esse é meu segundo retiro, né? Na minha vida, assim. Meu primeiro foi quando eu aceitei a Cristo. Então, assim, o que representou foi, cara, um chamado, assim, ao primeiro amor, que é quando a gente não tem mais, tu não negocia com Deus, a presença dele é sempre irresistível, tu acaba sempre se tornando, ele consegue de tudo que ele quer, ele consegue de ti, porque o primeiro amor ainda tá aceso dentro de ti, a chama ainda tá queimando, né? Então, me trouxe isso e mudou isso na minha vida, e a partir daqui, isso vai ser uma realidade na nossa casa, em nome de Jesus. Então, esse retiro para mim, na verdade, foi bem diferente de todos, né, que eu já participei de alguns, né, da minha vida de caminhada cristã. E esse, para ser bem específico, assim, ele foi bem diferente por conta da unidade, que a gente teve um tempo muito gostoso com os irmãos e a gente conseguiu ter comunhão uns com os outros. Então eu consegui ter comunhão com pessoas que eu não tinha tanta comunhão. Isso é muito bom. Acho que isso é um grande princípio, né, que a gente acaba às vezes até perdendo no reino, dentro da igreja, e acho que isso valeu muito a pena porque a gente conseguiu se reposicionar nessa questão de comunhão também. Duas coisas muito claras. Primeiro, um reposicionamento de algumas atitudes que a minha casa até tinha, e prioridades. O que está sendo prioridade, né? Se é cumprir o chamamento, a vontade de Deus, ou ganhar dinheiro, enfim, trabalhar, usar o teu tempo para outras coisas que não são para edificar o reino, né? Acho que isso ministrou muito a minha casa e isso vai gerar um reposicionamento dentro da gente para a gente ter mais tempo posicionado com as coisas do céu do que as coisas da terra. Então, Mi, o que Deus falou comigo foi sobre identidade. Mais uma vez o Senhor falou comigo sobre identidade. E eu comecei a analisar, eu creio que o Senhor trouxe isso. Aqui a palavra identidade, ela começa com um id. Então, se tu parar para pensar, só quem sabe sua identidade nele é que vai. Nós precisamos chegar nesse lugar de entender quem nós somos para a gente ir. Não é sobre eu ir, é sobre nós irmos. Então, no livro de Lucas 10, vai falar sobre o comissionamento. Então, nós todos aqui fomos chamados. Então, chegou o tempo de ir. Vamos! Acho que tanto comigo quanto com o Vitor foi um apontamento, assim, para onde a gente tem que ir e sobre qual legado a gente tem deixado para os nossos adolescentes hoje.
E o mais louco de tudo é que a gente já vinha orado por isso há muito tempo. E nesse final de semana a gente fez 6 meses de casamento. E a gente recebe um direcionamento tão pontual da parte de Deus. Tô com vontade de chorar. Isso não foi programado. Cara, não tem explicação, assim. Não dá pra permanecer do jeito que tava. tinha essa certeza. Certamente eu tenho certeza.
Matos, o que Deus falou contigo nesse retiro? Excelente.